Fala galera que curte o Nerd Rider. Então aqui, como vocês podem ver, teremos a resenha hoje de O Doutor Estranho, O Juramento. Eu vou começar pelo fim. Como assim? Peraí, vamos lá, né? Vou começar pelo fim do ano passado, quando saiu a notícia de que o Benedict Cumberbatch, o cara que fez a voz do Smaug e também fez, eu não sei se fez ou faz, quem for fã da série ou assistir a série Sherlock, me diga se a série ainda está acontecendo e se ele ainda faz o personagem ou não. Mas de qualquer forma ele ficou famoso, uma das coisas que fez ele ficar famoso foi esse seriado Sherlock. Então ficou decidido que na continuidade da fase 2 da Marvel, ele seria o Doutor Estranho, né? Então, aproveitando esse gancho, de repente tem fãs ainda que estão procurando saber, ou pessoas que não conhecem, mas querem saber mais um pouco sobre o Doutor Estranho, assim como quem vos fala, Sazuma, muito prazer. De repente alguém está querendo conhecer mais um pouquinho sobre ele, e aí esse material Salvat é uma ótima opção. Até porque, pelo que eu vi, o Doutor Estranho não é um cara que tem uma revista mensal, então não é fácil você achar material dele para você poder simplesmente saber quem é o cara. Então esse material aqui ajuda bastante. Não vai te contar a origem do personagem, já vou adiantando isso. Você não vai saber de onde ele veio. Tem menções à origem, mas não é aquele tipo assim, ó, vamos lá, vou te pegar pela mão, vou te explicar como é que foi que esse cara surgiu. Não é esse tipo de graphic novel, não é esse tipo de quadrinho. Vou começar pelo fim também aqui, na hora que eu for mostrar a vocês o material. O material Salvat, para quem nunca comprou, ele sempre tem no final uma galeria de arte, os criadores e fotos. Eles mostram assim, um material de referência do personagem ou dos personagens e também dos criadores. Então eu vou começar aqui mostrando que o Doutor Estranho, assim como vários outros personagens, ele teve uma série de traços, né, uma série de designs feitos por artistas diferentes em épocas diferentes, tá? O Doutor Estranho que eu me lembro de ter lido foi esse de 2005, e eu lembro de ter menções, mas eu não tenho certeza, nesse traço de 73, né, do Frank Brunner, uma coisa do tipo. E aqui de 2005 eu me lembro, assim, já é um pouco mais fresco na minha memória. Foi mais ou menos a época que eu deixei de ler quadrinhos e me voltei mais aos mangás. Então esse Doutor Estranho aqui ainda me é relativamente fresco na memória, ainda consigo lembrar algumas coisas. Então você tem essa galeria de arte mostrando o personagem, e aí depois você vai ter aqui uma página mostrando sobre os criadores, né? Mostrando quem foram as pessoas, a ideia por trás da história, o que levou eles a criarem e tal. Aí você tem uma galeria de arte com outras versões, né? Desses fatos aqui eu não sabia. Doutor Estranho ter se juntado com o Demônio Zon para encarar o Hulk, né? Uma versão do Doutor Estranho com as garras do Wolverine, cara, maluquice da zorra, né? Então foi interessante saber um pouco sobre isso daqui. E aí, como sempre, eles né, te recomendam outras leituras, né? Tem aqui as outras leituras, Quarteto Fantástico, Thunderbolts, eu também já li o Thunderbolts, vou fazer uma resenha. Zumbis Marvel, etc, outras coisas e por aí vai. Então vamos lá, vamos partir para a história. O que acontece nessa história? O Doutor Estranho chega baleado em uma clínica médica. Essa clínica é comandada pela enfermeira noturna, que é uma médica que decidiu passar a salvar ou cuidar dos super-heróis, né, que chegam lá todos arrebentados. Então ela meio que virou a médica dos super-heróis, falando obviamente da cidade de Nova York, né? Assim como Demolidor, Homem-Aranha, Punho de Ferro, Jessica Jones, Luke Cage, todos esses super-heróis são nova-iorquinos, então ela também vai trabalhar lá, vai cuidar desses super-heróis. E aí o Doutor Estranho também é mais um super-herói que mora em Nova York, então por consequência ela também vai ser médica dele. Então ele chega baleado, é trazido pelo assistente dele, e aí você vai descobrir por que ele foi baleado, o que aconteceu, quem é o assistente. Então aos poucos a trama vai explicando assim, ó, esse cara aqui é o assistente dele, o Wong, ele é o cara que cuida do Doutor Estranho em determinados assuntos. Então esse daqui é o Doutor Estranho, ele tem esse tipo de poder, ele teve esse treinamento feito por tal pessoa, algumas coisas são mencionadas. A própria enfermeira também é mencionada um pouquinho sobre ela. E aí vão aparecendo outros personagens que são importantes para a trama dessa história. É uma história fechada, não é algo que
você precisa ter lido outros materiais antes para você poder compreender. Então você somente lendo isso aqui você entende a história. Claro que tem uma coisa ou outra que você fica meio boiando, mas em termos de história em si é uma história bacana. Não é a melhor coisa do mundo que eu li na minha vida não, mas a história é bacana, é uma história para você passar um tempo. Então eu vou mostrar um pouquinho do traço para vocês. Eu achei um traço legal. Não foi um dos melhores que eu vi na minha vida. São traços simples, eu não vejo assim uma carga muito, sabe, quando você vê assim que o desenho é como se ele fosse muito poluído, tivesse muitas coisas para você poder entender. Então o traço dos personagens é simples, vocês podem ver aqui, né? Desenhos bem simples, traços bem simples, não são muito complicados. A angulação, a diagramação, né? Ou seja, o ângulo que eles mostram para vocês em cada ação, a quantidade de quadros, são coisas bem simples de entender, uma história bacana. O que pode complicar para algumas pessoas talvez seja o vocabulário, né? O Doutor Estranho tem um vocabulário um pouco mais rebuscado, então algumas coisas assim você talvez tenha que procurar no dicionário. Para mim foi tranquilo, mas a depender da sua idade ou da sua maturidade você precise dar uma procurada aí. Algumas menções, como assim, é difícil não dar spoiler, né? Mas trata-se de qual é a trama, né? Por que aparece o Dr. Trabalhado? Porque ele foi atacado por uma pessoa, e ele foi atacado por essa pessoa porque ele descobriu um remédio para curar o assistente dele. Então eles mencionam aqui órgãos públicos americanos, né? Eles falam a própria sigla em inglês, e aí você não precisa se preocupar, não precisa ir para o Google procurar, porque no próprio quadrinho você tem lá dizendo o que são esses órgãos e o que eles fazem, né? Então é fácil de você compreender, os traços também são bem simples, não é um quadrinho complicado não, apesar do nome Doutor Estranho, é um quadrinho bem simples de entender. Se você tiver afim, como eu, de conhecer um pouco mais sobre o personagem, saber, porque provavelmente deve aparecer o assistente dele, o Wong, no filme, então você já não vai ficar, pô, quem é esse cara? Então pelo menos você já vai saber. Se aparecer também a feiticeira, a enfermeira noturna, você também já vai saber quem ela é. Então fica aí a dica, é aquele precinho da Salvat para quem já sabe, R$ 32,90. Se você não tiver nenhum outro material na linha, né, na line, se você não tiver nenhum outro material na fila de espera, se você não tiver nenhum outro material em vista, eu acho que você pode comprar esse material tranquilamente, ok? Se eu tivesse que dar uma nota para esse material aqui do Doutor Estranho, seguindo aquela categoria de cilindradas que eu estou tentando implementar, eu diria que é 500 cilindradas. Em termos geral, não, vou aumentar um pouquinho, seria 660 cilindradas. É um material assim que você vai ter uma certa satisfação em ler. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de curtir este vídeo, não se esqueçam também de me seguir no Twitter, no Instagram. Os materiais que eu compro de quadrinho, etc, eu estou sempre postando foto lá, então vocês vão ficar sabendo em antemão dos materiais que vão sair, resenhas, por aí vai, ok? Então um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.